Olá, nesse vídeo eu vou conversar contigo sobre a decisão judicial em benefício da seguradora, né, contra a Camargo e Correia no caso de J&O. Esse é um excelente caso para mostrar na prática como funciona a aplicação da exclusão de um ato doloso, tá? Já vou explicar o que é ato doloso, mas antes eu vou te explicar o que aconteceu nessa ação judicial. A Allianz, que é a seguradora, né, que indenizou não, adiantou os valores para custos de defesa dos administradores, ela fez esse adiantamento e eles estavam se defendendo de uma acusação, contrataram advogados, tinham a pólice, tudo certo. Eis que a Allianz tomou conhecimento de que os administradores, que a Camargo e Correia, né, que é a tomadora quem contratou o seguro, fez um acordo de leniência. Quando você faz um acordo de leniência, você assume que você cometeu determinados atos e você vai cooperar, né, com as investigações para que esse crime seja desvendado e que também não ocorra novamente. Então, a empresa e as pessoas que fazem esse acordo, que participam desse acordo, têm alguns benefícios, algumas atenuantes na condenação, né, na sanção, mas eles vão ser processados da mesma forma, né? Mas tem alguns benefícios, então isso é para encorajar que os partícipes ali do crime, né, ajudem o Ministério Público a investigar e, enfim, né, cessar o crime. Quando a Allianz viu essa matéria falando, né, que tinha sido realizado o acordo de leniência, ela pediu o dinheiro de volta. Por quê? Teria caracterizado, já vou explicar se caracterizou ou não, uma exclusão da pólice. Porque se ele assumiu que fez algo errado, então ele assumiu que cometeu um crime, né? No caso, esse algo errado seria um crime, então ele perdeu o direito à cobertura. Eles não quiseram devolver os valores, a Allianz processou a empresa e os administradores, ela ganhou em primeira instância, acho que isso faz uns 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, eles recorreram da decisão e agora saiu a decisão do Tribunal de Justiça, ou seja, dos desembargadores, confirmando que sim, eles devem devolver os valores adiantados pela seguradora porque eles descumpriram ali com o contrato porque cometeram um ato doloso. Bom, então esse é o cenário. Aí no caso, a Allianz vai receber de volta aí 1.400.000 reais, 1.400.000 reais. Então veja que é um valor relevante, né? Bom, agora eu vou explicar como que isso, eu dei o caso real, agora eu vou encaixar nas condições gerais, né? As seguradoras têm uma exclusão, que aqui eu peguei o texto aleatório de uma, mas basicamente todas dizem a mesma coisa, tá? E a exclusão de ato doloso é uma exclusão padrão em todos os produtos de seguro. Só que no J&O tem uma ressalva, né? Fala que cobre os custos de defesa. Então eu vou ler aqui junto com vocês. Exclusões. A seguradora não será responsável por qualquer reclamação com base nos fatos relacionados abaixo. Um ato danoso destinado a assegurar ou que assegure o ganho de lucro ou vantagem ao qual o segurado não tenha direito, ou um ato ilícito doloso ou culpa grave equiparável ao dolo praticado pelo segurado, beneficiário, sócio, dirigente, administrador, representante de um ou de outro, ou com sua conivência, incluindo desonestidade e fraude ou infração criminal de lei ou norma. Essa parte é a exclusão padrão aí de todos os produtos. O que muda um pouquinho no J&O é o que vem a seguir. Para fins de aplicação da exclusão acima, nenhum ato, erro ou omissão de qualquer parte segurada será imputado a qualquer outro segurado. Então, primeiro ponto, se eu assumir minha responsabilidade, está respondendo eu e mais um diretor da empresa. Se eu confessar a minha participação no crime, ele continua podendo se defender. Não significa que eu confessei, mesmo que eu fale, eu cometi esse crime e o João também cometeu, ele me ajudou. Eu estou confessando a minha parte, mas o João tem o direito de se defender, tá? E a seguradora vai continuar adiantando os custos de defesa dele. Então, primeiro ponto. Segundo ponto. Os itens acima somente serão aplicados no caso de qualquer dos atos ser reconhecido por decisão final judicial ou arbitral ou decisão administrativa da qual não caiba mais recurso nessa esfera ou ainda admitido por confissão do segurado. Então, vamos traduzir tudo isso que está escrito. Essa exclusão só vai ser aplicada quando houver trânsito em julgado de uma decisão. Então, na fase judicial, seria de quando não cabe mais recurso. Então, imagina, vou pegar um outro exemplo de administrador para ficar mais fácil de você entender.
No caso do assédio sexual, a acusação do assédio sexual, a defesa do administrador está coberta no seguro de enrolo. Então, a secretária acusa o gerente de assédio sexual. Ele vai lá e vai usar a apólice. Aí, a seguradora vai adiantar os valores ali para ele pagar o advogado para defendê-lo. Ok. Na primeira instância, que é o juiz sozinho, né, condenou ele, falou, não, você cometeu sim o crime de assédio sexual e condena. Ele tem o direito de recorrer dessa decisão. Aí essa decisão vai para o Tribunal de Justiça. O advogado vai cobrar para continuar os honorários, para continuar defendê-lo no Tribunal de Justiça. Esses honorários continuam sendo reembolsados pela seguradora, porque ainda não houve trânsito em julgado da decisão. Lembra que eu acabei de ler que é quando houver uma das situações, né? A decisão da qual não caiba mais recurso, então cabe recurso. Então ele recorreu. Aí digamos que ele possa recorrer aí para o STJ, que é uma terceira instância, né? Ele vai poder continuar de novo usando a apólice, os custos de defesa para poder se defender. Aí no STJ ele foi condenado mesmo, manteve a condenação, foi aplicada a pena, foi confirmada a pena, etc, etc, etc. Aí, nesse momento, a seguradora vai falar, vem cá, o valor que eu te adiantei foi referente à prática de um crime doloso. Assédio sexual não existe na modalidade culposa, então se uma pessoa for condenada pela prática de assédio sexual, é um ato doloso e ele perde cobertura. Então, nesse caso, ele só não teria de devolver os custos de defesa se ele fosse absolvido. Como ele foi condenado, ele vai ter de devolver. E a seguradora vai entrar com ação de execução contra ele, enfim, vai ter os meios ali para tentar receber esses valores de volta. Ela vai conseguir? Não sabemos, né? Mas ela vai tentar, ok? Se ele fosse absolvido, a seguradora ia pedir o dinheiro de volta, né, dos valores que foram adiantados? Não. Ele se defendeu, ele foi absolvido, ok. Nesse meio do caminho, digamos que ele confesse, né, e fale para a secretária, olha, ele confesse ali e faz uma transação penal, né, ele fala, realmente, eu pratiquei assédio e eu vou fazer uma indenização aqui, né, eu vou fazer uma transação penal e blá, 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 blá. Aí, nesse caso, ele confessou, veja, ainda caberia recurso da condenação que ele teve, mas ele resolveu confessar e fazer uma transação penal, que é um tipo de acordo, né, dentro ali da esfera criminal. Aí a seguradora também vai falar, opa, devolve aqui os valores adiantados do custo de defesa, porque você confessou a prática de um crime doloso, então você perdeu a cobertura a tudo. Inclusive, essa indenização que ele fez o acordo também não estaria coberto, porque seria decorrente de uma conduta criminosa, então não ia cobrir nada, ok? Nesse caso da Camargo e Correia, estava ainda durante o processo, né? Os administradores não foram condenados pelo cartel, que eles estavam respondendo pela prática de crime de cartel no consórcio do metrô e tal. E aí, a seguradora leu no jornal, né? Teve conhecimento ali de um fato público de que foi feito um acordo de leniência, ou seja, uma confissão, ele assumiu a responsabilidade. Então, como ele assumiu a responsabilidade, entra onde? Justamente na exclusão. Então, é assim que funciona a exclusão de atos dolosos. A seguradora vai adiantar os custos de defesa e se em algum momento durante esse processo ele confessar, fizer acordo com o Ministério Público, né? Enfim, qualquer coisa do gênero, ele perde a cobertura, mas somente quem confessou, tá? Os coleguinhas ali. Na Lava Jato isso aconteceu com bastante frequência. Algumas pessoas da Lava Jato, né, das empresas, fizeram a confissão e as outras continuaram se defendendo. E algumas, aliás, a maioria acabou até sendo absolvida. Então, teve muita gente que foi condenada, teve muita gente que confessou e teve muita gente também que foi absolvido. Então, a gente não pode pensar assim, mas tá ali no meio, tá... Não. Não é assim que funciona, tá? Porque ali durante o processo, durante a investigação, costuma ser arrolado ali um monte de gente que não tem nada a ver, às vezes. A pessoa nem sabia do que estava acontecendo e, fulano também sabia, aí o Ministério Público põe no meio e aí quando vai se defender, né, o juiz vê que não tem provas ali que ele realmente sabia da conduta criminosa e que ele participava, né? Então, ele acaba sendo absolvido. Então, o que nós aprendemos com esse caso na prática é que a confissão de um não acarreta, não implica, né, a falta, a exclusão para os demais, né, a perda da cobertura para os demais, que quando tem acusação de uma prática criminosa,
O segurado sim recebe os valores para os custos de defesa, esse é um princípio constitucional. Esse é um princípio constitucional, ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado da decisão, então não é que a seguradora está sendo boazinha, ela simplesmente adotou um princípio constitucional, e aí, se ele for condenado, o trânsito está em julgado, ele vai ter de devolver os valores. E o que eu achei muito bacana dessa decisão judicial no Brasil é que ela é relevante para o D&O, assim, no mundo todo. Quando eu trabalhei numa resseguradora alemã, a primeira coisa que eu perguntei quando eu estive lá pro Global Head, né, de D&O, né, que era responsável pela carteira no mundo inteiro, era como que funcionava a devolução desses honorários quando o segurado era condenado, né? Porque no Brasil é meio complicado, né? Quando a seguradora vai atrás, os bens já estão no nome de outras pessoas e tal. Então, aqui na Alemanha, vocês conseguem, vocês têm êxito nessa recuperação? Em outros países da Europa, no Japão, na África, enfim, né? Como nos Estados Unidos, né? Como ele era Global Head, ele falou: não, é super difícil, é um case quando a gente consegue uma recuperação, e no Brasil nós temos um, né? Então, achei muito bacana essa decisão judicial. E como foi contra a empresa também, então certamente os valores vão ser penhorados, vão ser bloqueados e provavelmente a seguradora vai ter êxito. E é esse que é o intuito do seguro: proteger quem é inocente e, se for condenado, devolver os valores que foram adiantados.